Oi, pessoal. Vou fazer aqui a resolução da primeira questão da lista de integrais, que ela fala assim: determine a área sobre o gráfico de uma função, que é y igual a x ao quadrado, que é essa função aqui, acima do intervalo que começa de 0 e vai até 3, utilizando o esquema de aproximação de 10 retângulos. Então, o gráfico, ele é basicamente esse, ele é o gráfico de uma parábola, só que como nós temos um intervalo que vai de 0 até 3, ele fica limitado a essa curva aqui. E como a aproximação ela é de 10 retângulos, eu representei aqui os retângulos no gráfico. Aí temos os 10 retângulos, né, nas cores de laranja e azul. Isso aqui é mais realmente para visualizar e entender o que aconteceu aqui com o gráfico em si. Como nós vamos calcular a área dessa figura em si, que surgiu aqui com esse intervalo? Nós vamos precisar de alguns conceitos que foram vistos em aula. Inicialmente, nós precisamos entender que figuras surgiram. Foram retângulos. Como calcular a área dos retângulos? A área dos retângulos ela é expressa por meio do comprimento vezes a largura. O comprimento, aqui, ele é diferente, vocês veem, de todos esses retângulos. Em compensação, a largura é sempre a mesma, porque a gente dividiu esse intervalo em 10 partes iguais. Como é feito esse cálculo? Esse cálculo ele é feito utilizando essa equação aqui, que é o ΔX igual a B menos A. B e A são as partezinhas do intervalo, o intervalo que é de 0 até 3. Então, vão ser 3 menos 0 sobre 10. Esse 10 ele equivale à quantidade de retângulos, que seria aí o N. Então, a largura de cada um dos retângulos é 3 sobre 10. Então, se a gente for parar para analisar isso aqui no gráfico, esse primeiro é do 0 até 3 sobre 10, esse segundo começa de 3 sobre 10 e vai até 3, ou até 6 sobre 10, o próximo começa do 6 sobre 10 e vai até o 9 sobre 10, e assim sucessivamente até chegar no 3 mesmo. Então, com isso, nós vamos começar a montar os intervalos. Os intervalos que eles vão surgir são esses que eu acabei de falar, né? Do 0 até o 3 sobre 10, do 3 sobre 10 até o 6 sobre 10. E fazer isso até chegar no 3, que vai ser o 30 sobre 10, que vai dar o intervalo 3. E para fazer o cálculo da área por essa expressão. É uma expressão que tá feiazinha? Sim. Mas ela basicamente diz o quê? Que nós vamos somar a área de todos esses 10 retângulos aqui. Então, basicamente, o valor da largura, que é o mesmo para todos os retângulos, e o valor do comprimento que está variando. É basicamente isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar essa largura por esse comprimento que varia. Ele está variando como? Ele está variando de acordo com a função. Que função é essa? Ela é o y, ou f de x, que é igual a x ao quadrado. Então, para cada valorzinho que nós tivermos do intervalo que nós dividimos, que são esses aqui que estão circulados, 3 sobre 10, 6 sobre 10, 9 sobre 10, 12 sobre 10, 15 sobre 10, até chegar ali no 30 sobre 10. Todos esses que estão aqui circulados, nós vamos colocar eles na função e multiplicar todos por 3 sobre 10. Que aí seria basicamente o comprimento vezes a largura. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque quando nós observamos aqui no gráfico, a questão aqui do comprimento, eles têm um valorzinho em y. E esse valorzinho y, ele é expresso pela função. Então, quando eu coloco que, por exemplo, esse intervalo aqui, que ele é 6 sobre 10. Quando ele é 6 sobre 10 aqui em x, ele vai ter um valorzinho em y. Então, vai ter aqui um deslocamento aqui e um aqui. Aí, nós vamos conseguir encontrar a altura, porque esse valor do y é justamente a altura do nosso retângulo. Então, por isso, nós vamos fazer isso para todos eles. Aí, a gente vai pegar e vai somando para a gente encontrar a área. Então, basicamente, essa parte aqui é realmente só de cálculo. Então, vai ser 3 sobre 10 vezes 3 sobre 10 ao quadrado, mais 3 sobre 10 vezes 6 sobre 10 ao quadrado. E nós vamos observar que o termo 3 sobre 10, ele é um fator comum a todas essas áreas. Então, a gente pode colocar ele em evidência e já fazer aqui os quadrados, ó. Nessa parte aqui, nós já temos os quadrados feitos. Aí, o 3 sobre 10 está fora e eu coloquei todos eles dentro somando. Aí, somando tudo isso, nós vamos obter essa expressão aqui embaixo. Que vai ser o 3 sobre 10 vezes 3.465 sobre 100.
multiplicando, nós vamos ter um valor aproximado de 10,4 de área. Quando a gente usa a integral mesmo, que vocês não aprenderam ainda, mas quando a gente usar, vai encontrar um valor de 9. Só que aqui a gente está usando aproximações, né? Então, a gente está chegando ainda no valor que nós queremos. E é isso. Essa é a resposta da primeira questão. Espero ter ajudado vocês.